Então, prezados, como vocês estão? Tudo bem? Então, agora nessa aula a gente vai apresentar a resolução, né, o gabarito e as discussões sobre a lista de exercícios número 2. Eu enviei para vocês com antecedência logo no início da aula de hoje, para vocês tentarem resolver essa lista de exercícios, que são questões que estão envolvendo os fundamentos que foram apresentados na nossa última aula, na aula da semana passada, certo? Então, agora eu enviei para vocês exercitarem para ver se vocês conseguiram entender, para vocês verem como é que esse conteúdo apresentado anteriormente é cobrado em prova, né? E como eu falei para vocês, minha metodologia nesse semestre tá envolvendo sempre questões de processos seletivos, questões de concurso público, né? E a lista de exercício número 2 de estrutura organizacional traz isso para a gente também, certo? Então vamos discutir, vamos ver o gabarito, né, dessas questões e o feedback os feedbacks sobre as mesmas. Vamos lá. Questão número 1, olha, questão número 1, questão de concurso, caiu no ano de 2014, banca Sesgran Rio, qual foi para o IBGE, né, supervisor de pesquisas, né, administração, um administrador, certo? Caiu no concurso do IBGE de 2014. A questão diz o seguinte: a organização como um sistema aberto precisa conciliar dois processos opostos, ambos imprescindíveis para a sua sobrevivência: a homeostasia e a adaptabilidade. Para garantir a sua homeostasia, a organização precisa. Eu falei muito sobre sistema aberto, sistema fechado, principalmente sobre sistema aberto na última aula, na parte teórica, né? Dentre esses conceitos e fundamentos de sistema aberto, eu apresentei para vocês o conceito de homeostasia e adaptabilidade para vocês, né? Que, como a própria questão aqui, o enunciado fala, eles são processos opostos, contrários, porém super necessários para uma empresa, certo? Eu vou apresentar para vocês onde é que está esse conteúdo lá no material, nos slides. Aqui, pessoal, quem acompanhou a aula, quem acompanhou a minha última aula, aula teórica, quem está lendo o material, quem está lendo esses slides, acompanhou, tá aqui, ó, o conceito de homeostasia versus adaptabilidade. Aqui eu falo para vocês o que é homeostasia, o que é adaptabilidade. A homeostasia garante a rotina do sistema, né, a permanência, a rotina, a manutenção, enquanto a adaptabilidade leva à ruptura, à mudança, à inovação, certo? Então, homeostasia é rotina, é manutenção, é estabilidade, é identidade do sistema. A adaptabilidade vai ser a mudança, a ruptura, a inovação, o ajustamento, certo? É por isso que vocês têm que entender. Uma empresa, em termos de sua estrutura organizacional, ela apresenta um sistema aberto, né? Ela é um sistema aberto. Em certo momento, ela tem que implementar a homeostasia, ou seja, manter a rotina, né? Estabilizar, manter processos, sem modificação. Já a adaptabilidade, em certos momentos, a empresa vai ter que implementar a adaptabilidade, ela vai ter que ver que ocorreu muitas mudanças, então ela vai ter que se adaptar. Então ela vai ter que provocar a ruptura daquelas ações, a mudança, ajustar, né, mudar, inovar, é a adaptabilidade, né? São processos, esses processos são levados a cabo pela organização para garantir sua viabilidade. Para que uma empresa consiga se manter no mercado, ela tem que ter essa visão, uma visão em um momento de implementação de homeostasia e a visão de um momento de implementação de adaptabilidade. É a hora de mudar ou é hora de manter, certo? Então, né, vamos voltar lá para a questão para ver o que a questão está pedindo de fato para a gente. Aí, voltando aqui na questão, olha, a organização como um sistema aberto precisa conciliar dois processos opostos, ambos imprescindíveis para a sua sobrevivência: a homeostasia e a adaptabilidade. Para garantir a sua homeostasia, a organização precisa, letra A, favorecer a mudança na organização do sistema, né? Letra B, garantir a rotina e a manutenção do sistema. Letra C, conduzir o sistema, né, a um processo de ruptura. Letra D, alterar o equilíbrio e o status quo interno do sistema. A letra E, reverter a tendência do sistema em permanecer estático. Qual dessas aqui, né, representa a homeostasia?
Para garantir a sua homeostasia, a organização precisa. Letra A. Favorecer a mudança na organização do sistema. Mudança. Vocês viram que homeostasia é a permanência, né? É a manutenção e não a mudança. Mudança é o que? É a adaptabilidade. Então a letra A não é a resposta. Letra B. Garantir a rotina e a manutenção do sistema. Para quem estudou, para quem já sabe que o gabarito é a letra B, garantir a rotina e a manutenção do sistema. É justamente isso, a homeostasia é isso. Garantir a rotina e a manutenção do sistema. É a permanência, é manter a rotina, né? Letra C. Por que a letra C está errado? Conduzir o sistema a um processo de ruptura. Não, ruptura é quebrar aquilo, é mudar, né? A ruptura é a adaptabilidade. A letra C a gente já sabe que está errado. A letra D, alterar o equilíbrio. Alterar o equilíbrio não tem nada a ver. É manter, é a manutenção, certo? Então, vocês perceberam então que o gabarito da questão 1, quem marcou a letra B, acertou, certo? Quem marcou a letra B acertou. Vamos ver agora a questão número 2. Aqui nós temos a questão número 2, uma questão recente, caiu no concurso do ano passado, do ano de 2020, né, do IBGE, coordenador Cisintário. Vamos analisar. A visão da organização como um sistema aberto deriva da teoria dos sistemas, né? Para quem viu as últimas aulas percebeu que eu falei, né, da teoria dos sistemas que dá origem aos conceitos de sistema aberto. A visão da organização como um sistema aberto deriva da teoria de sistemas, importante marco no pensamento administrativo. Nessa abordagem, a organização é vista como um sistema composto por subsistemas interdependentes, em contínua interação com o ambiente. Na abordagem dos sistemas abertos, também o indivíduo é visto como um sistema aberto, em interação com os demais e com o ambiente que o cerca. O indivíduo executa um determinado papel, administrando suas expectativas quanto aos papéis dos demais indivíduos e ajustando-se aos novos papéis que lhes são atribuídos. Esse conceito de ser humano é conhecido em administração como homem. Letra A, funcional, administrativo, social, organizacional ou racional intuitivo. Olha, para quem está acompanhando a aula, sabe que esse aí, né, lá desde o início da disciplina, todo esse conceito, toda essa abordagem de características é de um homem o quê? Muita gente confunde com homem administrativo, mas não é o homem administrativo. Agora é o homem funcional, certo? Todas essas características aí, todos esses fundamentos estão relacionados ao homem funcional, certo? Aqui, na abordagem dos sistemas abertos, também o indivíduo, ou seja, o homem, é visto como um sistema aberto, em interação com os demais e com o ambiente que o cerca. O indivíduo executa um determinado papel, administrando suas expectativas quanto aos papéis dos demais indivíduos e ajustando-se aos novos papéis que lhes são atribuídos. Essa é uma característica do homem, do ser humano, né, na administração como homem funcional, certo? Quem marcou a letra A acertou. Vamos analisar a terceira questão. Aqui nós temos a terceira questão, uma questão que caiu no ano de 2017, né, especialista em regulação de transporte, profissional formado em administração de empresas. Essa questão 3 é muito fácil, pessoal. Se vocês perceberem, para vocês, né? Como eu falo para vocês, quando a pessoa está estudada, treina, exercita, né, ela está realmente preparada para fazer uma prova. E ela, por exemplo, tem questões que são mais complexas e tal, mas tem questões muito fáceis, né, muito fáceis, que dá para você com certeza acertar. Também dependendo do processo seletivo, do qual é a prova, qual é o concurso, qual é o órgão, né? Por exemplo, olha aqui essa questão 3. A organização, encarada como um sistema aberto, precisa conciliar dois processos opostos, ambos imprescindíveis para a sua sobrevivência. São eles: letra A, morfogênese e resiliência. Letra B, adaptabilidade e homeostasia. Letra C,
adaptabilidade e equifinalidade. Letra D, entropia negativa e negioentropia. Letra E, unidirecionalidade e equifinidade. Pô, qual é os dois, pô? Quais são esses processos opostos que uma empresa necessita obter, encarar, conciliar, porque ambos são imprescindíveis para a sua sobrevivência? Nós já falamos anteriormente, né? É a adaptabilidade e homeostasia. A gente já falou que são esses processos, o que eles representam, o que significa. Adaptabilidade é mais fácil de entender. Homeostasia pode ser uma palavra técnica diferente aí para vocês, mas eu já falei para vocês o que representa a homeostasia. E isso vocês estão percebendo que são questões, esses fundamentos são muito cobrados em provas. É muito comum de ver isso vindo em questões, vindo em concurso, certo? Vem sempre sendo abordado, sendo cobrado. Então, essa terceira questão, para quem está estudado, tem uma base boa, acerta tranquilamente, né? É adaptabilidade e homeostasia, certo? Vamos para a questão agora número 4. Então, o gabarito dessa terceira é a letra B. Aqui nós temos a questão número 4, uma questão do ano de 2013, Banca 6 Gran Rio. Qual é o órgão? É o IBGE. Vocês estão vendo que tem muitas questões do IBGE aqui. E geralmente o IBGE vem com essas questões abordando esses conceitos e outros processos seletivos também. Vamos verificar, vamos fazer a leitura. Segundo a teoria dos sistemas, a organização é vista como um sistema aberto porque uma organização é vista como um sistema aberto segundo a teoria dos sistemas. Vamos ver. Interage com o ambiente interno, enfatizando a eficiência e a sinergia em que o todo é maior que a soma das partes. Então, um sistema aberto, ele não interage somente com o ambiente interno. Pelo contrário, num sistema aberto, a organização ela interage com o sistema externo também, principalmente, certo? Dá uma ênfase significativa às variáveis que compõem, um sistema, o ambiente externo da empresa, principalmente em termos de entradas e saídas no processo, certo? Deixa eu ver se eu mostro para vocês lá no material, para quem não acompanhou, está perdendo aula teórica, a gente tem aqui no material, aqui ó, a gente tem no material, organização como um sistema aberto. Certo, olha, ela interage com o ambiente externo, o ambiente interno, obviamente, mas também com o ambiente externo, certo? Em termos de entradas e saídas. Então, essa letra A aí, ela não está correta. Não está correta. Porque, segundo a teoria dos sistemas, a organização é vista como um sistema aberto porque interage com o ambiente interno. Não é só o ambiente interno. Certo? Um ambiente externo entra aí e é muito importante. Letra B. Requer produtos e feedback que são recebidos do ambiente externo, e transforma produtos em insumos. Não é somente isso, não é só feedback, não requer produtos e feedbacks que são recebidos do ambiente externo. Também está errado essa letra B. Letra C. Apresenta relações de intercâmbio com o ambiente através de entradas e saídas e para sobreviver deve ajustar-se às condições do meio. A letra C está correta. A letra C está bem completa. Realmente é isso. Uma organização é vista como um sistema aberto porque ela apresenta relações de intercâmbio com o ambiente através de entradas e saídas. Sistema aberto. Ambiente aberto, como eu mostrei anteriormente para vocês, um ambiente aberto ela tem essa interação com... um sistema aberto ela tem interação com o ambiente externo. E o ambiente externo é representado por entradas e saídas. Então, uma organização é vista como um sistema aberto porque apresenta relações de intercâmbio com o ambiente através de entradas e saídas. E para sobreviver, deve reajustar-se às condições do meio.
Ou seja, a questão da adaptabilidade. Tá certinho a letra C. Certo? Então, o gabarito dessa quarta questão aí é a letra C. Para quem marcou a letra C, acertou. Vamos agora discutir sobre a questão número 5. Aqui nós temos a questão número 5, uma questão que caiu esse ano, olha, ano de 2021. O concurso, a banca foi a CESP e Sebrasp, na antiga CESP UNB. Né? O órgão com a empresa Codevasf. Eu não sei de fato qual é essa empresa, esse órgão. Né? Quem quiser ser curioso pode pesquisar. Era um concurso aí, essa questão caiu para analista em desenvolvimento regional, né? Profissional formado em administração. Questão 5. Considerando a evolução da administração, julgue o item a seguir. Uma organização que dependa da interação com o ambiente para se manter em funcionamento se caracteriza como um sistema fechado. Uma organização que dependa da interação com o ambiente para se manter em funcionamento se caracteriza como um sistema fechado. Tá certo ou tá errado essa afirmativa? Pessoal, se uma organização ela depende da interação com o ambiente, por exemplo, ela depende do ambiente interno e externo. Ela depende da interação com o ambiente, ou seja, as trocas, entradas, saídas, enfim, né, para se manter em funcionamento. Quando uma organização ela depende da interação com o ambiente, ela é um sistema aberto e não um sistema fechado. Um sistema fechado é quando uma empresa não depende da interação com o ambiente, que é dificílimo, né, disso acontecer, praticamente impossível, né, na conjuntura atual, numa gestão de uma empresa, né, uma empresa não depender do ambiente, né? Então, essa afirmativa ela está errada, pô, porque uma organização que depende de interação com o ambiente para se manter em funcionamento se caracteriza como um sistema aberto e não um sistema fechado. Então, essa questão 5, quem marcou errado, né? Quem marcou que ela está errada, essa afirmativa, acertou. Vamos agora discutir a questão número 6. Vamos ver o que a questão número 6 traz para a gente. Olha, para vocês perceberem, questões atuais. Eu já mostrei aqui questões do ano de 2020. Olha, acabei de mostrar essa questão do ano de 2021, desse ano agora, recente, né? Para vocês verem que isso é muito cobrado mesmo em prova, certo? E como é que é cobrado? Estou mostrando para vocês. Aqui nós temos a questão número 6, né? Outra questão que caiu, né, do IBGE, no ano passado, no concurso do ano 2020, certo? Vamos analisar aqui. Sobre as organizações como sistemas abertos, podemos definir que, organização como sistema aberto. Letra A. Apresenta a interação da organização com o ambiente externo. Tá certo. Então, acho que a letra A deve ser o nosso gabarito, com certeza, porque tá certo. Sobre as organizações como sistema abertos, podemos definir que apresenta a interação da organização com o ambiente externo. Tá certo. Deve ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra B. A organização não é um sistema social com partes independentes. Tá errado. A organização é um sistema social com partes independentes. Tá errado. Porque ao sistema aberto. Então, como eu falei, pessoal, a organização tá na letra B, tá falando, a organização não é um sistema social com partes independentes. Pelo contrário, é um sistema social com partes independentes, né? Letra C, não pode ser alcançada partindo de diferentes condições iniciais e por diferentes maneiras. Também tá errado, porque pode. As constantes mudanças são previsíveis quanto mais complexas as organizações. Previsíveis, as mudanças não são previsíveis, né? Então vocês podem ter certeza que o nosso gabarito dessa questão número 6 é a letra A. Né? Sobre as organizações como sistema abertos, podemos definir que letra A apresenta a interação da organização com o ambiente externo, certo? Com o ambiente externo, perfeito. Então o gabarito da questão 6 é a letra A. Vamos agora analisar a nossa questão, a questão 7.
A questão 7, pessoal, ela envolve conteúdos que foram abordados na última aula sobre stakeholders e shareholders. Eu falei para vocês, eu mostrei para vocês na aula os conceitos sobre stakeholders e shareholders, Eu espero que vocês tenham entendido. Para vocês verem, olha, caiu uma questão, sobre esses. Então, pessoal, e aqui nessa questão eu mostro para vocês, uma questão envolvendo esses fundamentos. Uma questão que caiu no ano de 2019, para administrador da Universidade Federal de Campina Grande, ano de 2019. Campina Grande é a segunda maior cidade do estado da Paraíba, só perde para a capital João Pessoa. Interessante, concurso para a Universidade Federal de Campina Grande, administrador. Vamos analisar a questão. Eu vou mostrar para quem não acompanhou as aulas, eu vou mostrar para vocês onde que tá esses fundamentos lá no material, nos slides. Lembrando que eu também já falei, sobre esses fundamentos na aula teórica da semana passada. Prestem atenção, assistam, leiam o material dos slides, assistam a aula e depois tentem resolver os exercícios, Olha, aqui, para quem não acompanhou, para quem não está acompanhando, tá aqui os slides, o material onde fala de stakeholders, Aqui eu mostro todo o conteúdo, aqui fala das diferenças entre o stakeholder e o shareholder. Isso é muito cobrado, Para quem perdeu isso aí, por favor, assista a aula teórica onde eu abordo, esses fundamentos. Então, voltando aqui para a questão, vamos analisar a questão número 7. Considere as afirmativas a seguir sobre a teoria dos stakeholders. A primeira. A teoria dos stakeholders possibilita que se reconheça a influência de cada grupo de interesse sobre a organização. Tá certo. A teoria dos stakeholders possibilita mesmo isso, que se reconheça a influência de cada grupo de interesse sobre a organização. Todos os grupos que interessam a organização e qual a influência que cada grupo tem nessa organização. Pode ser uma influência direta ou indireta. Ou seja, as tomadas de decisão de uma empresa, pode influenciar diretamente esses grupos ou indiretamente. Por isso que eles são considerados stakeholders, A primeira está certa. A segunda, a teoria dos stakeholders permite uma leitura das pressões sociais em torno dos objetivos da organização. Tá certo também, porque como eu falei para vocês, esses grupos, eles podem fazer pressões, e pode ser pressões sociais em torno dos objetivos da organização. Pode ser que uma organização, por exemplo, uma empresa queira construir um shopping numa comunidade, num bairro, E essa comunidade, essa população, essas pessoas podem fazer pressões, para uma pressão em que os mesmos não permitam, eles não querem que aquele estabelecimento, que aquela organização seja implementada naquele bairro, por algum motivo, naquele terreno. Ou seja, querendo ou não, essas pessoas, essa comunidade, esse grupo são stakeholders, Aí a teoria dos stakeholders permite uma leitura das pressões sociais em torno dos objetivos da organização. A segunda está certa. A terceira, as perspectivas dos stakeholders são conflitantes com as dos shareholders, não sendo possível conciliar. Tá totalmente errado essa terceira, Os shareholders, eles são um stakeholder. O shareholder é um stakeholder de extrema importância. Por exemplo, um shareholder é um investidor numa empresa, Por exemplo, pode ser um cara que compra ações de uma empresa, um shareholder. Se ele compra ações de uma empresa, ele é um investidor, ele tem uma relação direta com aquela empresa. Ou seja, todas as decisões daquela empresa irão afetar diretamente um shareholder. Então, as perspectivas dos stakeholders são conflitantes com as dos shareholders. Pelo contrário, não são conflitantes, Elas estão totalmente relacionados, não sendo possível conciliar. É errado. São totalmente, essas perspectivas devem ser conciliadas, são conciliadas, certo? São relacionadas. Bora ver agora o restante. Indique a alternativa correta. Apenas a alternativa 1 está correta. A gente já sabe que a alternativa 1 e 2, Estão corretas 1 e 2, letra B. Quem marcou a letra B nessa questão 7 aí, acertou. O gabarito dessa questão 7 aí é a letra B. Vamos analisar agora a oitava questão, a nossa última questão, a questão número 8.
A questão número 8 também vem com esses fundamentos de stakeholders, né? Uma questão que caiu no ano de 2019, né? Um concurso, um órgão lá do Distrito Federal. Com relação ao atendimento ao público, julgo o item subsecutivo. Os stakeholders de determinada empresa são grupos de indivíduos que, ao se relacionarem com a empresa, podem afetar ou ser afetados pela realização de seus objetivos organizacionais. Pô, tá certinho, né, pessoal? Os stakeholders são isso mesmo. Então, quem marcou certo aí, acertou. Os stakeholders de determinada empresa são grupos de indivíduos ou empresas também, pode ser indivíduos ou empresas, que ao se relacionarem com a empresa podem afetar, ou seja, o stakeholder ele pode afetar nos objetivos de uma empresa ou pode ser afetado pelos objetivos organizacionais da empresa. Tá certinho, né? Questão número 8. Quem marcou certo, acertou. Então, pessoal, fiquem com Deus aí. Essa foi os nossos feedbacks sobre as questões da lista de exercício número 2. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Quem ficou com alguma dúvida, anote, né? Pergunte para mim, entre em contato para a gente dialogar, para a gente tentar tirar essas dúvidas, né? Fiquem atentos, estudem mais, que na próxima aula, provavelmente, nós faremos uma atividade avaliativa, né, sobre esse conteúdo aí. E, por favor, deixem o nome de vocês nos comentários, né, aqui da aula, porque eu tenho que fazer esse controle para ver quem está acompanhando, quem está assistindo, certo, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima.